Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 23 de julho de 2025. O tema de hoje vai trazer algumas orientações sobre as últimas tarefas que cada um de nós precisamos cumprir no velho ciclo da Terra, que está agora finalizando a sua transição planetária. É bom lembrar que quando nós falamos que está finalizando, agora estamos no final, não é hoje, nem amanhã, nem a semana que vem, e nem o ano que vem. Nós estamos nas últimas décadas de um ciclo de bilhões de anos. Estamos nas últimas décadas de um tempo estimado em 3 séculos, que é o tempo de transição. E estamos finalizando um tempo que é uma encarnação, que todos nós estamos na última encarnação dentro das provas e expiações do planeta Terra. Então é bom que cada um tome consciência que de fato o tempo está se esgotando. Como nós dissemos lá em 2016, 2017, quando recebemos a mensagem que dizia que o Criador já deu basta para as experiências dos trevosos aqui no planeta Terra. E de todas aquelas almas que se comprazem no mal, que seguem a cartilha dos trevosos, que dão suporte aos trevosos, não somente as entidades desencarnadas, como principalmente os encarnados, que se alinham às trevas. A limpeza agora está nessa fase final, está restrita aos encarnados, não há mais entidades extrafísicas a ser removidas, mas sim as entidades que ainda estão encarnadas, que são os representantes legítimos das trevas que dominaram esse planeta por milhares e milhares de anos. Quando falamos também que estamos no final, é porque nos últimos dias várias mensagens vindas das consciências mais elevadas dizem que o tempo finalizou. Se finalizou, não terminou hoje nem ontem. Ele finalizou dentro deste longo período. Então, quando se diz o tempo acabou, é como uma obra que você está fazendo e finalizou. Mas ainda tem o entulho para recolher ao redor da obra, tem alguns retalhozinhos ainda que precisam ser aparados, precisam ser corrigidos. Mas, enfim, a obra já está liberada porque a parte principal está feita. Essa parte final agora, ela é interessante porque ela está trazendo muitas informações, tanto de fora como de dentro de cada um de nós. Orientações de todos os lados, de todos os tipos, de todas as esferas, de todas as dimensões, chegam para um número cada vez mais, ou um número cada vez maior de pessoas, de almas encarnadas, mas também estão chegando numa proporção cada vez maior, vindas diretamente do nosso eu superior, da nossa alma, do nosso eu interno. Nós sabemos que todas as respostas, todas as informações já estão dentro de nós. Quando vem uma orientação de fora, ela apenas aviva aquela memória que já está impressa dentro de cada um. Eu até diria que nada é novo, porque o novo seria algo que não existia e de um momento para outro surge. Eu diria que já está escrito, já está aprendido, já está impresso, já está de conhecimento de cada um de nós. Apenas estamos reavivando. Por que estamos agora reavivando essas memórias, esses conhecimentos? Porque a nossa consciência se expande rapidamente e ela vai entrando naquela condição de entendimento. Eu sempre entendi, passei até muitas vezes para vocês, que nenhuma informação pode chegar sem que a nossa consciência absorva a informação. Seria um tempo perdido, seria uma semente jogada nos espinheiros ou em cima das pedras, não na terra fértil.
O conhecimento precisa ser absorvido e ele precisa ser aplicado. E é isso que nós estamos fazendo agora. Todos nós que estamos aqui na linha de frente desse despertar, desta nova consciência, deste entendimento dos novos tempos que chegam, estamos dia após dia aumentando a capacidade de absorção das informações. Não somente absorver, entender, mas também colocá-las em prática, passá-las adiante para que mais e mais pessoas recebam essas orientações e possam também apressar o seu passo. Porque quando as mensagens chegam agora e dizem o tempo acabou, é como aquele jogo de futebol que você está assistindo e olha no cronômetro e marca já 45 minutos. O tempo acabou. Tem um suplemento, ou um tempo suplementar. Um pouquinho de tempo ainda. Alguns minutos, como o caso de um jogo de futebol. Para nós, alguns anos de vida. Muitos ainda têm esses anos de vida, muitos não têm. Muitos desencarnam ainda hoje, amanhã, semana que vem, no mês que vem, 2026, 2027. O tempo acaba para cada um de nós quando a alma desencarna nesta atual encarnação. Lembrando também que vai chegar o tempo, ali por 2050, 2060, muitas almas continuarão encarnadas na Terra, e a última leva de almas que não estão alinhadas com a nova Terra são levadas para o exílio. Aquelas que sobrarem aqui também termina, então, de fato, o tempo final. Continuarão aqui encarnadas sem a necessidade de voltar depois, como aquelas que vão hoje na condição já de herdeiras da nova Terra também. Muitas situações agora acontecem que provam que o tempo está chegando. As revelações nada mais são do que o tom propalado do Apocalipse, que é a revelação da verdade, a revelação daquilo que estava oculto. Nós vemos no dia a dia, cada vez mais, revelações chegando. Mas tem outra prova que você pode atestar pessoalmente, é que você pode acessar as frequências da nova Terra. Como eu disse num áudio há poucos dias, você já consegue em alguns momentos acessar a quarta dimensão, a quinta dimensão, e muitos de nós já podemos acessar a sexta e alguns até a sétima. São lapsos de tempo, tempos curtos, porque é um desbravar de um terreno ainda não conhecido. Nós não podemos chegar e pular dentro de um rio sem conhecer o que tem lá embaixo da água. Temos que primeiro explorar o terreno, entrar aos poucos, conhecer este local para depois sim mergulhar. E nós estamos fazendo isso com a nossa consciência. Vamos acessando aos poucos frequências de dimensões superiores. Quanto mais tempo nós ficamos nas dimensões superiores, menos tempos permaneceremos na dimensão velha da Terra, na velha frequência, na velha dimensão 3D. Muitos dizem, mas eu não sei quando eu acesso. Olha, não há uma fórmula para explicar isso e para entender isso. Você simplesmente sente. Quando você está numa meditação, quando você está numa oração, quando você está concentrado, quando está visualizando algo novo, diferente, quando você lê um texto, quando você ouve um vídeo, um áudio, quando você vê uma mensagem que te eleva, que te traz paz, são momentos que você acessa as dimensões superiores. Porque, como já foi dito, dimensão não é lugar, é um estado de consciência. Se você está ouvindo esse áudio e te faz bem, te faz se sentir mais leve, você está acessando dimensões acima da terceira. A terceira dimensão é pesada, é sofrida. Ela é impregnada de preocupação, de dor, de sofrimento, de tristeza, de mágoa, de ressentimento, de raiva, de culpa, de vergonha, de medo.
Quando você assiste um vídeo aqui no canal ou de outros canais que também se prestam ao serviço da ascensão da humanidade, que você sente aquela leveza. Por que você sentiu aquela leveza? Porque você se elevou. A matéria perde peso da terceira dimensão e você sente aquela leveza da matéria mais leve, mais elevada, porque a matéria ainda vai continuar até a nona dimensão, cada vez mais leve, obviamente. Mas você sente que você passou de uma linha demarcadora, e tanto pode ser a quarta, a quinta, a sexta, até a sétima. Provavelmente ainda não temos condições de chegar a frequências de oitava dimensão, mas a sétima já tem, sim, alguns conseguem. A quinta é normal, a sexta também não é tão difícil. A quarta, então, é muito mais fácil, que é a próxima. Quando você acessa essas frequências, você entra na dimensão superior. É assim que nós vamos fazer a transição e a ascensão das almas, gradativamente, sem grandes acontecimentos, sem grandes coisas impactantes, naturalmente. Por isso nós dizemos já tantas vezes, a linha de tempo da Nova Terra mudou em 2010 para uma ascensão, uma transição suave e tranquila. É claro que temos problemas aí pontuais, sempre tivemos esses problemas, conflitos, encrencas entre países, entre pessoas, entre grupos, entre ideologias, entre tantas confusões de competição, de confrontos, mas também temos alguns acidentes, também temos alguns eventos naturais, algumas catástrofes, porque tem almas que precisam passar por aquilo. Se tudo mudasse hoje para um mar de rosas, aquelas almas que ainda precisam das tribulações para quitar seus débitos, seus karmas, perderiam a oportunidade. E talvez não poderiam acessar a nova terra, fazer a sua ascensão de alma, por falta de oportunidade. Então as oportunidades vão ainda continuar mais um tempinho. Mas o tempo se esgota rapidamente. É preciso agilizar, é preciso correr. Essa semana, muitas mensagens, a semana passada também, dizendo a mesma coisa. O tempo se esgotou. Olha, isso não é um aviso. Isso é um alerta, é um alarme que soa. É uma sirene dizendo, corra. É claro, não precisamos nos apavorar, não precisamos nos apressar além da possibilidade, mas vamos começar a mudar essa consciência. Vamos deixar de lado as paixões, os interesses. Quantas vezes nós vamos dizer isso? As ideologias, as preferências, porque me traz vantagem. O que adianta a vantagem aqui na Terra, na matéria? Se você é uma alma, você não vai levar essa vantagem junto para a nova Terra. Talvez se prender demais às coisas materiais, aos interesses, aos poderes, a status, é uma armadilha que te vai acorrentar, te vai algemar a uma energia de provas e expiações ainda e vai perder a chance de ascensionar. Você pode fazer o teu dia a dia, o teu trabalho, os teus cuidados com as pessoas, com a família, com as obrigações, tudo isso sim, ainda faz parte da velha terra, mas tu pode fazer isso com amorosidade, com consciência de fazer o melhor, com a intenção de fazer o melhor, de ser útil, de fazer o bem. Vai disputar ali algo para levar uma montanha de dinheiro e daqui a pouco não serve para nada. Mesmo que você continue aqui na Terra, que não morra daqui 2, 3 dias, como se diz, daqui alguns meses, os próprios sistemas vão mudar tudo. O sistema financeiro entre eles. O que nós vamos ter daqui a alguns tempos? Pouco tempo. Será que essas moedas, esses valores que nós damos hoje tanta importância, será que vão valer alguma coisa? Se tudo vai mudar?
A certeza que nós temos é que os sistemas vão mudar. Como vai mudar e quando e de que jeito, nós não podemos saber. Por isso nós temos que ter cuidado de viver o hoje naquilo que tem que ser feito hoje, mas honestamente, só isso. Se você está empregado, se você tem um compromisso lá com o empregador que te paga, continua, seja fiel, seja honesto. Se você tem uma profissão, continue com aquela profissão, até o dia que você vê que aquilo não serve mais. Quanta gente já mudou de profissão nos últimos anos? Quanta gente mudou de cidade, de país? Tudo certo. Mas faça sempre o teu melhor. Seja a tua melhor versão. Porque nós não sabemos a hora que o gongo vai tocar. Quando a alma chega ao seu final, o último degrau da escada. Nós temos um plano de alma que estipula o tempo de vida. Vida corpórea, física, material, é quando cessa as experiências e o tempo se esgota definitivamente para a experiência daquela alma. Se tem algo ainda para ser feito, se você ainda não está 100% na vibração elevada, procura o mais rápido possível isso. Lembre-se que ao desencarnar, aquela frequência exata, aquele momento é a frequência que a alma leva. Não vai ter um dia sequer a mais. Todos nós temos oportunidades. Vamos deixar de lado as confusões, os interesses egoístas. Vamos olhar o todo. Vamos vibrar no amor incondicional, na compaixão, no respeito. Se você odeia pessoas, como é que você vai ascensionar? Você vai ser mestre ascenso e vai ter que ir lá auxiliar como mentor daquela alma naquele planeta, ainda de provas e expiações? Você vai conseguir fazer isso? Você não vai esquecer quem era aquela pessoa aqui na Terra. Então você tem que olhar aquelas pessoas que estão no caminho do exílio. São aquelas almas que você vai ajudar depois. Tenha compaixão por elas. O prejuízo não é teu, é dela. Ah, aquela pessoa está fazendo mal para um monte de gente, está abusando do seu poder econômico, poder político, poder qualquer que seja. Não importa, o problema é dela, não é teu. Você vai prestar conta das tuas ações, não pelas ações dos outros. Você não é responsável pelas ações dos outros. Aí alguém me diz, mas eu não posso me conformar vendo pessoas sofrer por causa de certas pessoas que são maldosas. Sim, nós temos a compaixão por aquele que causa a dor e principalmente para aquele que sofre a dor. Mas lembramos que ninguém é vítima. Aquelas almas que hoje precisam passar pela dor, pelo desconforto, pelo sofrimento, estão quitando um débito. Elas já foram assim em outra vida e pediram para passar pelo outro lado para quitar definitivamente aquele débito. Nenhuma alma vai ascensionar com débito pendente. É preciso ter a frequência. A frequência inclui o equilíbrio. O que é o equilíbrio? É você estar zerado nas tuas dívidas de alma, nos teus karmas. Os traumas não impedem a ascensão. Os traumas são experiências já vividas, com dor e sofrimento para pagar um resgate de dívidas da alma. Mas o karma é uma dívida pendente. O karma negativo é um débito que ainda consta naquela ficha daquela alma. Em algum momento do passado, ela cometeu um deslize e está ainda pendente. Quando você acessa as frequências de dimensões superiores, você começa a ver como é diferente. Aquela raiva que você sentia, você naquele momento deixa de sentir. Aquela culpa, aquele medo, você deixa de sentir. Porque lá nas dimensões superiores não tem nada disso.
De repente acontece uma situação e te puxa novamente para baixo, te suga para a terceira dimensão novamente. Aí você sente a raiva de novo, sente o medo, sente a culpa, sente o desejo de vingança, de competir com os outros e tirar vantagem e proveito de situações. É natural isso, nós ainda temos lições para aprender. Temos ainda provas para vencer, ultrapassar. Mas tomar consciência de que esses momentos têm que ser apenas para a experiência e depois fazer uma reflexão e dizer: sim, eu entendi. Eu não posso vibrar nessa frequência, porque essa frequência apenas me mostrou algo que ainda faltava compreender. Agora eu compreendo. Isso não me serve. Eu não quero isso para mim. Já entendi a lição. E aí o universo diz: muito bem, você não precisa mais passar porque você agora compreendeu. Essas são as tarefas que ainda temos, além obviamente, dos compromissos com o trabalho, com a família, com os grupos, com alguém específico ou não, com a coletividade. Se o mundo parasse hoje e ninguém mais fizesse nada da velha Terra, então a humanidade não teria mais do que uma semana de sobrevivência. Nós precisamos entender que a transição ela é longa e progressiva e ela vai se diluindo aos poucos até entrar totalmente sem que haja grandes acontecimentos. É como o dia e a noite. Ao raiar do dia está escuro ainda, mas daqui a pouco começa a clarear aos poucos, devagar, até que clareia bastante, o suficiente para se ver que há luz. E daí o sol surge também para finalizar o amanhecer de fato. E a noite é a mesma coisa, começa da claridade para a escuridão aos poucos. O sol primeiro se põe, assim como ele surge no começo da manhã, após a claridade, ele se põe sem que a claridade desapareça, mas depois a claridade vai diminuindo até a escuridão tomar conta. Talvez nós tenhamos o dia e a noite justamente para entender que a Terra faz uma transição agora, exatamente como o dia e a noite. Ela vai sair da longa noite escura da alma para a era da luz. Por isso, 3 séculos ao invés de alguns minutos, como amanhecer e anoitecer, 3 séculos é o tempo desta transição, porque é um tempo não de 24 horas, de bilhões de anos, o tempo que a Terra existe. E nós estamos aqui com o privilégio de fazer a transição. Quantas vezes nós dissemos: somos as almas dos dois mundos. Vivemos a velha Terra e vamos viver a nova Terra. Mesmo que nós tenhamos agora alguns lapsos apenas da nova Terra. Mas as almas que fazem a ascensão vão viver a nova Terra plenamente. Só não vive a nova Terra aquele que não quer fazer a ascensão. E não é um desejo de não querer. Todo mundo quer. Não faz por merecer. É diferente. Eu quero, mas eu não vou fazer nada. Tem que me dar de presente. Eu preciso que os outros façam por mim. Pois então, vai ficar na pendência, porque nas leis divinas, a cada um segundo suas obras. As últimas tarefas da velha Terra, todos nós ainda vamos concluir. Ninguém está livre. Lembre-se que para estar livre das últimas tarefas, só quem desencarna agora. Então não tem mais o que fazer. Enquanto estamos aqui respirando, pensando, agindo com consciência, temos tarefas a cumprir. Mesmo que seja uma missão. Então vamos levar em conta isso. Vamos tentar permanecer cada vez mais
É um processo natural, mas nós podemos dar uma empuradinha nessa situação para facilitar. Vamos viver cada vez mais a frequência das dimensões superiores, porque é o tempo que eu fico numa dimensão superior é o tempo que eu não fico na dimensão inferior. Eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. A minha consciência está lá em cima, está lá embaixo. Depende de cada um. Eu posso me esforçar, das 24 horas do dia, tenho lá as 7, 8 horas que a gente dorme, todo mundo tem um tempo de sono. Tirando aquelas horas, se é 8 horas, sobra 24 menos 8, sobra 16. Das 16 horas que eu estou desperto, que eu estou acordado, eu posso ficar a cada dia um pouco mais nas consciências mais elevadas, nas dimensões mais elevadas. Então, ao invés de ficar 16 horas na energia da velha Terra, eu posso ficar apenas 15, se eu conseguir ficar 1 hora nessas frequências mais elevadas. Porque nessas frequências mais elevadas não tem dor nem sofrimento, não tem tristeza, não tem mágoa, não tem culpa, não tem medo. Faça a experiência, sinta. Não precisa que ninguém te diga. Nós estamos atingindo um patamar de consciência onde as respostas começam a vir cada vez mais de dentro para fora, não mais de fora para dentro. Até esse trabalho que eu estou fazendo hoje, eu sei que tem um tempo. Vai chegar um tempo que eu não preciso mais fazer isso. Porque não vai precisar ninguém ficar escutando isso. Enquanto tiver alguém que precisa, eu vou fazer o trabalho. Enquanto tiver condições de fazer, enquanto as consciências mais elevadas me permitirem. Mas eu sei que não vai ser até o final, não preciso ir até 2050, 2060. Até porque se fosse chegar lá, eu teria que passar dos 100 anos, né? Então, talvez daqui 10 anos, o meu trabalho não seja mais importante. Pelo menos a forma como ele é feito hoje. E eu posso estar encarnado daqui 10 anos ainda. Assim como você tem um tempo. Não se sabe. E é bom não saber. Porque se a gente soubesse as coisas do futuro, ainda nós não estamos preparados para absorver a informação. Poderia causar problema, preocupação desnecessária. Você já tem as experiências principais. Quantas encarnações? 700, 800? Mais de 1000? Cada um tem a sua história. Quantas experiências? Onde é que ficaram essas experiências? Nos teus registros de alma. Nas tuas memórias transpessoais. No subconsciente, como se diz. Por que no subconsciente? Porque ela está ali latente. Ela manda mensagens o tempo todo, mesmo que você não saiba. Não está no inconsciente, está no subconsciente. No momento certo, você recebe uma mensagem de você mesmo, através da intuição, de um sentir, de um sentimento. E vai chegar o tempo que vai vir tudo para a consciência. As experiências que você já tem vão te determinar os últimos tempos da velha Terra. Muitos têm experiências entre vidas, não somente nas colônias espirituais dos umbrais, mas também experiências de outros mundos, porque a alma, depois que desencarna, ela pode ir para um outro planeta, uma outra estrela, fazer um aprendizado e depois voltar a encarnar para trazer aqui orientações, conhecimento. Não é muito comum, mas existe isso. Todas as possibilidades devem ser consideradas. Se você foi para outros mundos, você trouxe novidades que aqui ainda não existem, mas você vai colocar em prática quando chegar a hora. Quanta coisa nova está chegando? De onde que vem? Muitas memórias nós trazemos das vidas antes de vir para a Terra, quando a alma estava
Esse fractal estava ainda na forma de alma, num mundo elevado, que tem um conhecimento extraterrestre. Muitas memórias destes tempos nós vamos começar a ativar dentro de nós. Até porque o nosso DNA está mudando, está sendo ativadas as 10 fitas que estavam inativas e nós vamos ter uma outra consciência, mesmo da matéria, mesmo do nosso cérebro. Porque se 2 fitas já fazia de nós um ser humano consciente, imagina 12. A capacidade que nós vamos ter de entender, de absorver, de mostrar e de criar, vai ser, sei lá, quantas vezes acima do que nós somos acostumados, mas com certeza muito, muito maior. E tem também as tuas experiências das vidas passadas. Aquilo que você experienciou, mas que você não lembra, mas que está gravado. Tudo vai vir à tona, tudo vai vir na memória biográfica, nesta memória atual, deste corpo, deste cérebro. Você está concluindo a caminhada. Não precisa correr atrás de qualquer coisa. Tudo vai chegar até você. Mas é preciso que você esteja atento, que você faça o esforço necessário. Ah, se tudo vai chegar até eu, então eu não vou fazer mais nada. É só esperar. Vou ficar esperando. Não vai chegar nada. A cada um segundo suas obras. Faça o que tem que ser feito. Não espere que os outros façam por você. Ninguém vai fazer nada por você se você não fizer a tua parte. Se você fizer a tua parte, tudo que você não consegue vai vir de alguém. Seja de pessoas, seja de entidades extrafísicas, seja de consciências muito mais elevadas. De alguma forma, chega a outra parte, mas faça a tua parte. Existe uma frase atribuída ao Cristo Jesus que dizia: ajuda-te que eu te ajudarei. Se ele falou ou não falou essa frase, eu não sei, mas que é uma frase muito importante levar em consideração é: se você não se ajudar, a tua parte vai ficar faltando sempre. Ninguém vai fazer por você. Por mais boa vontade que tenham as entidades mais elevadas, as consciências mais elevadas que querem te ajudar. Elas querem, mas você não quer. Elas respeitam a tua vontade, teu livre-arbítrio. Portanto, faça a tua parte. Falta tão pouco. Se chegamos até aqui, 1000 encarnações, vamos supor que seja esse o número, é um número redondo, bonito. Pode ser mais, pode ser menos. Quantas experiências você tem, quanta vivência, quanto aprendizado. Quantos erros também, mas os erros são nossos mestres. É aprendizado. Ficar agora na ociosidade seria a mesma coisa que nadar tantos quilômetros e morrer na praia, como se diz. Falta pouco. O tempo se esgotou, como diz as mensagens. É claro que temos ainda esse tempinho. Não precisa se desesperar que o tempo acabou e você não tem mais alternativa. Você tem alternativa. Mais um pouquinho. Tem os descontos, o tempo suplementar. Lembre-se que quando termina o jogo, tem o tempo normal, que é aquele que se esgotou, mas tem o suplemento, o tempo suplementar. Muito resultado pode ser mudado no tempo suplementar. Quantas vezes nós vimos equipes de esportes, por exemplo, futebol, perdendo o jogo? Eu já vi jogo que estava a diferença de 2, de 3
gols a diferença, e nos descontos o outro time virou. Isso parece incrível, mas para que isso acontece? Para nos mostrar que sempre há possibilidades de superação, mesmo parecendo impossível. Você pode virar o jogo. Se ainda tem que virar o jogo, faça um esforço. Se está já virado, mantenha. Fique atento. Não deixe a sombra virar o jogo, senão você estaria perdido. Fique atento. Mantenha o foco. Mas, acima de tudo, faça aquilo que ainda precisa ser feito. Faça hoje o que tem que ser feito hoje. Amanhã será outro dia. Mas sem o hoje não há o amanhã. Tudo é uma sequência. E agora, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.